Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado Pisciani. Vitorioso, né? Exatamente, é o grande vitorioso da semana. Vitorioso da semana. Exatamente. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com resumo das principais notícias da semana. O governo poderá propor a alíquota progressiva da CPMF. A proposta foi discutida na primeira reunião de coordenação política do ano em Brasília. O governo sabe que não será fácil encontrar apoiadores para a recriação do imposto do cheque. O Planalto espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais neste ano com a cobrança do tributo a partir de setembro. Dinheiro que já está previsto no orçamento de 2016. E o governo estuda a possibilidade de multar quem tiver focos do Aedes aegypti em casa. Mais de 50 mil militares das Forças Armadas começaram uma nova fase do combate ao mosquito. O governo afirma que é preciso manter um trabalho permanente de combate ao Aedes aegypti e, mesmo com todo o empenho, ainda poderá demorar até 2 anos para que os resultados comecem a aparecer. A presidente Dilma Rousseff fez uma avaliação com os ministros sobre o mutirão realizado no último sábado. Foram visitados mais de 2.800.000 imóveis, entre casas e terrenos, em 428 municípios. O vice-presidente Michel Temer voltou a afirmar que o PMDB precisa conquistar a presidência da República. Ele se reuniu com integrantes do partido em Minas para discutir a convenção marcada para o mês que vem. A convenção em março deve confirmar a decisão do partido de lançar candidatura própria na próxima corrida presidencial. O encontro em Belo Horizonte foi marcado por duras críticas à presidente Dilma Rousseff e ao PT. O ex-deputado Newton Cardoso chegou a chamar o governo federal de podre e disse que a presidente Dilma Rousseff está sem rumo. O ex-presidente Lula participou da reunião do Conselho Consultivo do PT e os petistas voltaram a sair em defesa do ex-presidente. Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, foram convocados a depor para dar explicações sobre o triplex no Guarujá, mas uma decisão liminar suspendeu o depoimento. O Ministério Público investiga a suspeita de que o ex-presidente tenha ocultado ser dono do apartamento. O triplex fica num condomínio inacabado da cooperativa do Sindicato dos Bancários. A obra do apartamento teria sido concluída pela empreiteira OAS, envolvida no esquema de corrupção da Petrobras. Os petistas afirmam que a intimação do ex-presidente faz parte de uma perseguição contra o principal nome do partido. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos então com o Jogo do Poder, hoje com o líder do PMDB, que foi eleito essa semana, foi reeleito essa semana, uma votação realmente bastante, sobre a qual havia grande expectativa, na verdade a classe política brasileira toda ficou envolvida nesse processo, que culminou com a reeleição do deputado Leonardo Pisciani para a liderança do PMDB na Câmara dos Deputados. A sua reeleição, deputado, representa finalmente um momento em que o PMDB vai se reconciliar ou representa apenas a vitória do governo? Qual é a leitura que se pode ter da sua vitória na última semana, reafirmando a sua posição de líder do governo? Ricardo, eu acho que a decisão da maioria da bancada de me reconduzir, portanto, de me dar mais um voto de confiança, demonstra um desejo da maioria de estar aberto ao diálogo, né, de estar aberto a uma posição mais moderada. Nós vivemos
momento no país, um momento na política e na sociedade de muito tensionamento. E no Congresso, em especial, nós estamos tramitando muitos temas que são de difícil unidade nas posições. Nós temos temas de ajuste fiscal, nós temos temas de reformas estruturantes, nós temos o impeachment tramitando. Então, portanto, temas que são dificílimos de você conseguir uma posição unânime, unificada. Então, o PMDB e outros partidos também sofrem isso. Você veja que, por exemplo, o PP começou a escolher o líder junto conosco durante essa semana, não terminou a eleição, jogou para a próxima semana, porque não houve consenso dentro da bancada, foi também absolutamente rachada, fruto também desse momento que eu aqui relatava. Você acha que a sua reeleição pode apontar um rumo para o PMDB? Porque, na verdade, o PMDB, ao longo do tempo, se caracterizou exatamente por ter, digamos, posições multifacetadas. A gente não sabe exatamente qual é a posição consensual do PMDB. O PMDB está com o governo, está com a oposição, o PMDB estará com o próximo governo, o PMDB apoia a CPMF, é contra a CPMF, ou seja, o PMDB sempre tem posições divergentes e às vezes até colidentes, uma colide com a outra. O senhor acha que na liderança, com a sua vitória de maneira mais, digamos, definitiva, com 7 votos de diferença, embora haja um contingente também expressivo, de 30 votos contra, mas o senhor acha que há caminho para o senhor construir minimamente um consenso de posições na bancada do PMDB? Olha, eu acho sim que há caminho. O meu adversário, o deputado Hugo Mota, que teve 30 votos, foi apoiado por um setor que defende uma postura mais de oposição, mas foi apoiado por alguns votos, e ele próprio se autodeclarando como alguém que defende a governabilidade, que defende o diálogo com o governo, portanto, uma posição muito próxima da minha. Então, não acredito que nós tenhamos dificuldade em construir um consenso razoável, né, possível. Agora, o PMDB tem no seu DNA a divergência interna, né? Essa posição de posições diferentes que vem desde que faz parte da história do partido, da forma como o partido foi criado, da forma como ele sempre existiu. Os autênticos e moderados que já havia há muito tempo atrás. Como sempre, quando o partido fez parte da base do presidente Fernando Henrique, havia um setor que defendia o rompimento, um setor que era mais próximo. No governo do presidente Lula, a mesma coisa. No primeiro governo da presidenta Dilma, a mesma coisa. Eu mesmo não apoiava a presidenta Dilma na reeleição. Então, faz parte do DNA do PMDB. Isso não é nada fora do que já aconteceu muitas vezes. O senhor tinha uma relação social, uma relação cordial, digamos assim, com o presidente da Câmara durante muitos anos. Ao longo desses últimos meses, foi verificado, foi ficando claro o afastamento de vocês. Tomaram posições distintas. Bom, no processo de reeleição para a liderança do PMDB, mais do que afastamento, se verificou uma posição antagônica. Na verdade, havia um antagonismo explícito. O presidente da Câmara passou a trabalhar de maneira vigorosa, intensa, clara e aberta contra a sua candidatura. Bom, isso culminou com o rompimento definitivo de vocês, ou seja, como é que fica a sua relação agora, a relação do líder com o presidente da Câmara? Não há mais relação? Se deteriorou, digamos, esse relacionamento por conta do processo eleitoral para a liderança do partido? Enfim, o que está acontecendo? Ricardo, o relacionamento pessoal com o presidente da Câmara, ele sempre foi bom. Eu tenho 4 mandatos, o deputado Eduardo Cunha também tem 4 mandatos. Nós chegamos na mesma legislatura à Câmara dos Deputados e sempre tivemos um convívio muito positivo, muito, muito bom. E esse convívio permanece. Eu não tenho nenhuma restrição pessoal, nenhuma briga pessoal com o presidente da Câmara, e eu acredito que ele também não tenha comigo. Ele próprio, durante essa semana, declarou isso.
O que nós temos nesse momento são posições políticas diversas. Eu, por exemplo, discordo da abertura do processo de impeachment. Eu acho que, tecnicamente, o presidente da Câmara se equivocou. O impeachment ele precisa ter fundamento político-jurídico para a sua abertura. E qual é o fundamento jurídico? É o cometimento do crime de responsabilidade no exercício do mandato pela presidente da República. E eu não verifico que tenha ocorrido cometimento de nenhum crime de responsabilidade. Então, as posições políticas são divergentes, portanto, é legítima a disputa. Ele apoiou e se empenhou na candidatura do deputado Hugo Mota, que tinha um outro viés, muito embora o deputado Hugo Mota propriamente não tenha uma posição de oposicionista do governo, mas os seus apoiadores tinham. Mas de modo que a relação pessoal, ela enfim, permanece cordial, da forma que deve ser. O deputado, eu assisti à sua eleição. Estava lá em Brasília e cheguei segunda-feira e fiquei terça, quarta e assisti todo o processo. E vi que a sua vitória foi uma vitória bonita, não foi uma vitória porque o Eduardo Cunha se empenhou para valer mesmo. Eu cheguei a falar com ele de manhã e ele me disse, não, a vitória está garantida. Isso não tem nenhuma dúvida. E vi também o abatimento dele de noite. Ele estava muito abatido. E percebi também que você já estava fazendo um acordo para unificar o partido. Agora, você acha que é possível, por exemplo, o presidente da Câmara, ele é uma pessoa do governo. Ele está ligado ao partido do governo. Ele é de oposição ao governo. Mas ele se declara de oposição. Como é que alguém é do governo? Como é que alguém é do partido do governo, está dentro do governo e é oposição ao governo? Isso fica muito confuso para a sociedade como um todo que está olhando. Qual é o caminho hoje de se fazer um grande acordo dentro do partido para costurar um entendimento? Vamos ter já agora a eleição do presidente Michel Temer, em março. Eu acho que o senhor acha que essa reunião de eleição pode ser o momento de se fazer algum acordo dentro desse partido? Walter, o PMDB ele sempre cumpriu um papel muito importante na política brasileira, que é o papel de uma espécie de moderador, de garantidor da governabilidade. Nós viemos de um regime ditatorial, um regime de supressão das garantias e dos direitos políticos e mesmo dos direitos individuais. Foi feita uma transição que culminou com a Constituinte de 88 e com eleições diretas para presidente da República a partir de 1989. E nesse período todo, o PMDB, que foi o partido que lutou pela redemocratização, ao retomar o processo democrático, passou a ser o fiador das garantias democráticas e da democracia no país, portanto, garantidor das instituições. Então, o PMDB mais ajustado, mais moderado, ele organiza o processo político. O PMDB desajustado, brigando ou criando confusão, ele desorganiza o processo político. Então, acho que até uma questão de responsabilidade com o país, as lideranças do PMDB devem se entender e buscar o caminho da moderação. Não que tenha que concordar com tudo do governo. Se o governo tiver uma proposta que a gente não concorde ou que ache ruim, a gente tem que se posicionar contrário, oferecer sugestões que possam ser mais positivas. Okay. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.